Oi, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História e de Life ou de Projeto de Vida da Rede Força Máxima. Estou aqui para continuar o assunto de Grécia Antiga com vocês. Para quem assistiu o último vídeo, a gente falou sobre o módulo 14, que é o módulo de formação da Grécia. Então, a gente viu os períodos históricos da Grécia, com as suas características, o seu desenvolvimento, e vimos as heranças da Grécia para a gente, para a nossa sociedade, falamos um pouquinho ali da Guerra de Troia, né? Bom, hoje a gente vai continuar falando do assunto de Grécia, né? Continuar esses módulos dessa cultura, desses povos riquíssimos, e a gente vai falar das duas cidades-estados mais importantes. Vocês se lembram que eu dei um spoiler no último vídeo falando quais eram essas duas cidades-estados mais importantes, não lembram? São Atenas e Esparta, tá? Duas cidades gregas, as duas cidades mais importantes, as mais famosas, e a gente vai estudar um pouquinho sobre elas hoje, ok? Então, esse vídeo é sobre o módulo 15 do 6º ano de História. O assunto são as cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês, então, para a gente poder começar. Bom, estamos aqui. Essas duas cidades-estados importantes, Atenas e Esparta, lembra que eu falei para vocês no último vídeo que a Grécia ela não se unificou e ela não se tornou um grande povo por causa da geografia dela. Vocês viram comigo que a Grécia são várias ilhas, né? E os povos eles eram separados, eles eram divididos, as cidades-estados eram divididos porque a geografia da Grécia ela não favorecia essa unificação, tanto por causa das ilhas, quanto por causa do solo, da geografia mesmo montanhosa. As várias montanhas dificultavam o acesso de uma cidade a outra, e com isso fez com que elas não se unificassem, não se tornassem um povo só, tá? Então, ela é dividida em cidades-estados, essas cidades autônomas, cidades independentes, que não têm relação umas com as outras. E aí, por que isso é importante? A gente vai ver ao longo da aula de hoje que, embora Atenas e Esparta façam parte da Grécia, elas têm características completamente diferentes. Uma é de um jeito e a outra é de um jeito outro, completamente diferente. Então, com isso a gente consegue visualizar melhor essa questão das polis, né, das cidades-estados gregas, ok? Vamos começar então. Peraí que o slide não está querendo passar. Ah, foi. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês a localização de Esparta e a localização de Atenas, tá? Então, a gente tem aqui o mapa da Grécia, ó, com mais várias ilhas, estão vendo? E aqui a gente tem Esparta, nesse amarelinho aqui, ok? E aqui a gente tem Atenas, ó. Aqui, então, Esparta fica mais ou menos aqui e Atenas fica mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos não, fica aqui. E aí, vocês estão vendo esse outro mapazinho menor aqui? Aqui, olha, mostrando, não sei se vocês conseguem ver meio amarelinho, a região da Grécia. É essa região onde o mapa está mostrando aqui para vocês, beleza? Então, a região aí tanto de Esparta quanto de Atenas. Bom, sobre a economia, como eu falei, elas têm características completamente diferentes. A economia espartana era uma economia baseada na agricultura. Tá? Eles tinham ali a produção de trigo e de cereais, enquanto a economia ateniense, ela era uma economia de comércio marítimo, de intercâmbio com outros povos. Então, aproveitava-se aqui o mar Mediterrâneo, que a gente já estudou isso em outros vídeos, né? Aproveitava-se aqui o mar Mediterrâneo. Então, tinha aqui a navegação para outros territórios, estão vendo? Olha, o comércio marítimo com outros povos, outras regiões. E aí, até nesse mapa, a gente pode ver aqui, a Esparta aqui e Atenas aqui, olha, a localização de cada uma. Viram? Tá. Bom, então já vimos a economia. Agora a gente vai ver a sociedade. A sociedade espartana era completamente diferente da sociedade ateniense. Se vocês olharem aí essas pirâmides sociais, a sociedade espartana ela tem 3 divisões, enquanto a sociedade ateniense tem 5 divisões. Então vamos observar. Na espartana aqui primeiro, a gente tem aqui em cima os espartanos, também chamados de esparciatas. Eles eram os únicos que tinham direitos políticos, tá bom? Eles eram donos de terra e concentravam poder militar e religioso, além do poder político, ok? Aqui no caso dos espartanos. Abaixo, a gente tem os periecos.
Os periecos, eles eram livres, mas eles não tinham direitos políticos. Então, na sociedade espartana, só quem tem direito político, só quem é considerado cidadão são os espartanos ou os esparciatas. Precisa saber isso aí, tá bom? Quem é considerado cidadão em cada uma das sociedades. No caso aqui de Esparta, somente os espartanos, ok? Então, os periecos. E por último, a gente tem os zelotas. Esses zelotas, ele pode estar escrito sem esse H também, tá bom? Zelotas eram espécies de servos. Eles eram aqui a base da população, né? Tinham os trabalhos mais precários. Então, por exemplo, os periecos, eles se dedicavam à agricultura, comércio e artesanato, enquanto os zelotas faziam os trabalhos mais... menos, como é que eu vou dizer, menos importantes ou menos valorizados, tá? Era um trabalho quase de servidão ali. Eram essa espécie de servos do Estado, tá? Do Estado espartano. Bom, de outro lado, a gente tem aqui, então, a sociedade ateniense, que é bem diferente da sociedade espartana, tá? Aqui em cima, a gente tem os eupátridas. Eupátrida é também chamado de bem-nascido, é a elite da sociedade espartana. Aqui embaixo a gente tem os georgóis, eles eram pequenos proprietários de terra, então aqui a gente tem os grandes proprietários de terra e aqui os pequenos proprietários de terra, tá? Depois temos os demiurgos, aqui embaixo, os demiurgos. Os demiurgos, eles eram comerciantes e artesãos, ok? Embaixo, a gente tem os metecos. Os metecos, eles eram estrangeiros, não tinham nenhum tipo de direito. E, por último, a gente tem os escravos. Olha, a sociedade espartana e a ateniense, ela é bem diferente, como vocês estão percebendo. E no caso da política de Atenas, a política de Atenas, ela vai sofrer um desenvolvimento que eu já vou falar para vocês, tá? Nesse caso aqui, então, se Esparta, só quem era considerado cidadão eram os espartanos, em Atenas, só quem é considerado cidadão, eu vou falar já para vocês, porque houve um desenvolvimento. No começo, eram somente os eupátridas, somente aqui em cima, somente os eupátridas. Conforme foi tendo esse desenvolvimento da política ateniense, que eu já vou falar para vocês, quem era considerado cidadão mudou, se transformou. Então, o cidadão em Atenas eram homens maiores de 18 anos que tinham nascido em Atenas e eram filhos de pais e de mães atenienses. Então, por exemplo, um cara que nasceu em Atenas, o pai dele é de Atenas, ele tem mais de 18 anos, mas a mãe dele não é de Atenas. Vamos imaginar que a mãe dele seja de Esparta. Ele é considerado cidadão? Não é. Então, só eram considerados cidadãos homens maiores de 18 anos que tinham nascido em Atenas e eram filhos de pais e de mães que também tinham nascido em Atenas, tá? Então, se vocês forem botar aí no caderno de vocês, eu acho que é melhor vocês botarem cidadãos em Esparta, espartanos ou esparciatas, cidadãos em Atenas, homens maiores de 18, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses. E aí eu já vou falar para vocês desse desenvolvimento político e aí como é que a gente chegou lá, beleza? É só para simplificar. Agora a gente vai falar da política. Cara, a política é a coisa mais importante para a gente diferenciar Atenas e Esparta. Mais importante de todas. Primeiro, vamos observar aqui essas imagens. Tá? Na primeira imagem, a gente tem aqui só homens, né? E a gente tem aqui os homens sentadinhos. São muitos ou poucos homens nessa imagem aqui? São poucos, né? Os homens sentadinhos aqui numa espécie de reunião, certo? De outro lado, a gente tem aqui, isso aqui é um lugar fechado, eu imagino, né? Tipo uma sala, sei lá. De outro lado, a gente tem em Atenas aqui um cara que mais alto, tava tipo nos degraus aqui, estão vendo? E vários outros homens aqui ao redor. Ó, então olha a diferença. Aqui é tipo numa sala e aqui é num lugar aberto. Isso aqui é uma praça, tá? Uma espécie de praça. Aqui eram poucos homens e aqui eram muitos homens. Aqui um lugar fechado, aqui um lugar aberto. Então, só essas duas imagens já conseguem mostrar pra gente como era diferente a política em Atenas e em Esparta. No caso de Esparta, a gente fala que a política era uma oligarquia. O que isso significa? Oligarquia significa governo de poucos. Professora, que isso? Quem são esses poucos? Esses poucos são os espartanos. Somente os espartanos, que eram a elite, que concentravam o poder, tinham participação política,
tá? Então, a política de Esparta era decidida entre quem? Entre esses poucos homens que conversavam e chegavam lá ao acordo deles. Então, quer dizer, o povo todo resolvia sobre as decisões da cidade, né? Dessa cidade-estado? Somente esses poucos homens que vocês estão observando aqui, tá bom? Em Esparta também existia o que a gente chama de diarquia. Existiam dois reis, com com funções militares e religiosas. E esses dois reis, eles governavam juntos. Não tinha um sobressaindo ao outro, mas eles eram... Não é que eles governavam juntos, eles eram iguais. Não tinha um mais poderoso que o outro, tá? Além disso, em Esparta tinha Jerúsia, que era um conselho de 28 membros com mais de 60 anos para controlar os reis e as leis. Tinha também o Eforato, que eram 5 membros eleitos anualmente para exercer algumas funções, função executiva, função administrativa e fiscalizar a vida dos cidadãos. E tinha também a Ápela, ou a Assembleia, que eram todos cidadãos maiores de 30 anos que podiam votar e escolher os éforos. Éforos é quem compunha o Eforato, tá? Mas eu queria que vocês focassem só na oligarquia aqui. Não precisa decorar esse restante de coisas, não. Diarquia, Jerúsia, Eforato, Ápela, não decora isso, nem se foca muito nisso. Presta atenção na oligarquia. Quer dizer que em Esparta governavam poucas pessoas. Essas poucas pessoas da elite, mais ricas, mais poderosas, elas que iam lá e que dominavam ou que controlavam a vida política da cidade-estado. Já fala do país, mas não é país, aqui é a cidade-estado. Ok? Deu para entender, então, oligarquia? Lembra, oligarquia, governo de poucos. Quem são os poucos? As pessoas ricas que têm dinheiro, os espartanos de Esparta, tá? No caso de Atenas, a gente já tem outra história. Atenas era uma democracia. Só que Atenas não virou uma democracia de uma hora para outra, tá? Ela começou com uma monarquia. Monarquia é um governo de rei, tá? Rei, governo de rei, um reinado. É uma monarquia. Por isso que a gente chama o rei também de monarca. Começou com uma monarquia, passou para a oligarquia, depois foi para a tirania, ou seja, tinha um general que ele mandava em tudo e desmandava em tudo, e ele governava assim de forma bastante autoritária. Depois chegou-se à democracia ateniense, tá? Entre essas coisas, a gente também tem alguns alguns homens que foram muito importantes na história de Atenas. Por exemplo, o Drácon o Drácon criou as leis escritas. As leis antes que eram transmitidas de forma oral, elas começaram a ser escritas, o que facilitava que todo mundo tivesse acesso a essas leis. O Solon aboliu a escravidão por dívidas, que aí quando eu mostrei para vocês a pirâmide social de Atenas, né, eu falei que tinha os escravos. Uma pessoa podia ser escrava de 3 formas diferentes. Ou por conquistas militares, por exemplo, o povo A lutou contra o povo B. O povo A venceu, então o povo B vai se tornar escravo do povo A. Então, primeiro motivo, escravo através de conquistas militares. Segundo motivo, prisioneiros de guerra. Segundo motivo, endividados, pessoas que tinham muitas dívidas, não conseguiam pagar as suas dívidas e se tornavam escravas. E terceiro motivo, por nascimento. Ah, eu sou uma mulher escrava. Então, se eu tive um filho, meu filho vai ser escravo também, tá? Esses 3 motivos. Só que aí veio o Solon e aboliu a escravidão por dívida. Solon falou, quem está endividado não vai se tornar mais escravo. Acabou isso aqui, tá? Escravo vai ser agora ou por nascimento ou por conquista militar. Acabou. Aí, veio depois disso um cara chamado Clístenes. Clístenes. Está escrito na apostila de vocês. O Clístenes, ele é chamado de pai da democracia. Por quê? Ele implantou a democracia em Atenas. E aí, professora, me explica aí o que é essa democracia. Democracia é um governo do povo, é um governo da população. É diferente a democracia de Atenas da democracia que a gente tem hoje. É completamente diferente. Completamente não, mas ela é bem diferente. Mas eu vou explicar para vocês. Na democracia de Atenas, não existiam representantes. O sistema era autorrepresentativo. Então, vocês estão vendo esse homem que está aqui? Aqui em cima, nesses degrauzinhos, que ele está mais alto do que todos os outros, e ele está falando com as pessoas, ele está defendendo o seu ponto de vista. Ele está defendendo as coisas que ele acredita, de repente, sei lá, uma lei que ele acha que deveria ser implementada. Então, na época em Atenas aqui, as pessoas iam lá e elas mesmas se defendiam. Falavam, olha,
Eu acho que tem que ser desse jeito assim, 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 assim. Não, 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 sabe? Assim. Pra gente, hoje em dia, funciona diferente. A gente escolhe os nossos representantes. Quando você é maior de 18 anos, na verdade, maior de 18 é obrigatório. Quando você tem 16, você pode já votar, né? Você é maior de 16 ou 18 anos, vai lá na urna e aperta o númerozinho do seu candidato, de quem você quer que vença a eleição. Quando a gente faz esse processo, a gente está escolhendo os nossos representantes. Ou vocês acham que eu vou lá na Câmara dos Vereadores e falo assim, olha, eu acho que tem que ser de outro jeito, porque esse jeito que está sendo não está dando certo. Ou eu vou na Câmara dos Deputados, ou eu vou no Senado. Vocês acham que é assim? Não é assim, spoiler, tá? A gente escolhe os nossos representantes. Então, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República, a gente escolhe essas pessoas. Então, a maioria da população vota, quer dizer, ou melhor, toda a população vota e quem a maioria votou vence a eleição e essa pessoa vai ser nosso representante. Por isso que muito importante, falando dos nossos dias de hoje, que a gente saiba em quem a gente votou e que a gente cobre essa pessoa. Olha, o meu candidato aqui, o meu deputado, será que o meu deputado está cumprindo as coisas que ele falou lá na época da eleição? As promessas que ele fez? Será que ele está sendo honesto? Será que ele ou ela, né? Será que essa pessoa, ela está cumprindo as leis? Será que essa pessoa, ela está fazendo as coisas direito? Ou será que ela não está fazendo coisas que eu concordo? Ou melhor, será que ela está fazendo coisas que eu não concordo? Então é muito importante que a gente fiscalize sempre, tá bom? Eu sei que vocês não votam ainda, mas um dia vocês vão votar. Então é importante que você fiscalize sempre as pessoas em quem você vota. Vou dar o meu exemplo. Eu sigo no Instagram, no Twitter, por exemplo, aqueles candidatos em quem eu votei, porque eu quero saber o que eles estão fazendo. Eu quero saber o que eles estão defendendo. E se eles defenderem uma coisa que eu não concordo, eu vou falar, ó, na próxima eleição essa pessoa não vai ter meu voto, sabe? Felizmente, os meus candidatos, as pessoas em quem eu votei, elas têm feito as coisas que eu acredito, as coisas que eu concordo. Mas é muito importante que você fique de olho em quem você votou no futuro, ou seus pais, ou todos nós, tá? No caso de Atenas, voltando para cá, era diferente. As pessoas não escolhiam os representantes, mas elas iam lá e se autorrepresentavam. Então, elas iam nessas praças, quando tinha um monte de gente falando assim, olha, vamos criar uma lei tal, porque essa lei tal vai facilitar muito o povo por causa disso, 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 disso. E aí, você se lembra que quando eu falei no vídeo anterior, que eu falei das heranças da Grécia, né, para os nossos dias, que eu falei de filosofia, de política, eu falei que os filósofos, eles estudavam muito política e que eles defendiam coisas como a retórica, como a argumentação, lembram disso? Então, só para exemplificar para vocês, a retórica e a argumentação, elas são consideradas arte pelos filósofos porque são coisas que ajudam nessa época ali, que ajudavam as pessoas na arte do convencimento. Então, tipo, vamos, sei lá, eu quero defender uma lei que todas as pessoas têm que beber água num copinho assim fechado, tá? Por exemplo. Aí eu vou defender essa lei. Vou chegar lá na praça, lá de Atenas. Eu não podia, né? Porque eu sou mulher, mas um homem chegou lá na praça e falou, olha, acho que agora a gente tem que criar uma lei. Todas as pessoas têm que beber uma água assim, ó, no copinho. Copinho tampado com um canudinho, aqui bem estiloso, igual eu tô fazendo. Aí as pessoas vão falar, aí vocês estão vendo as pessoas conversando aqui, olha, umas com as outras? Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? E aí eu ia falar assim, ó, porque se a gente usa essa tampinha aqui no copo, a gente vai impedir de poeira cair aqui, a gente vai impedir de bichos caírem na nossa água, e a nossa água, tá vendo a minha água aqui? E a nossa água ela vai estar limpinha, ela vai estar protegida e tal. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou argumentando, eu estou defendendo o meu ponto de vista e tentando convencer você, ou tentando convencer as pessoas que estavam ali naquela praça. Então, os filósofos, eles estudavam muito a política nesse ponto de vista, na argumentação. Entenderam? Espero que sim. Então, só para a gente fechar a parte de política. Política em Esparta era uma oligarquia, que é um governo de poucos. Essas poucas pessoas, esses espartanos, eles então governavam, eles tomavam todas as decisões pelo povo de Esparta. Em Atenas,
Era um sistema autorrepresentativo. As pessoas iam em praça pública e lá elas defendiam os seus interesses, tá bom? Bom, aí quando eu falei para vocês de Clístenes, né, no caso de Atenas, que ele era o pai da democracia, que ele implantou a democracia, a partir de Clístenes, então, outras pessoas, não só os eupátridas de Atenas, eles foram considerados cidadãos. Então, homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses e que tinham nascido em Atenas eram considerados cidadãos. Dessa maneira, eles podiam estar aqui nessas praças tomando as decisões pelo povo. Então, em Atenas é um governo do povo. O povo decide, o povo toma as decisões de uma maneira autorrepresentativa e não de uma maneira como a gente tem hoje, que a gente escolhe os nossos representantes. Deu para entender? Espero que sim, tá? Seguindo. Educação. A imagem não está muito boa aí, mas vai dar para entender bem. A educação em Atenas e em Esparta, como os outros fatores que a gente viu aqui, elas eram completamente diferentes. Em Esparta, Esparta era uma cidade muito militarizada, que valorizava muito a guerra. E aí, os espartanos, eles tinham uma educação voltada para a guerra, tá? Era uma educação diferente para homens e mulheres, tanto em Esparta quanto em Atenas. Eu já vou falar de mulheres daqui a pouquinho. Mas no caso aqui de Esparta, os meninos, quando eles eram crianças ainda, eles eram tirados de suas famílias e eles eram levados para um treinamento militar. E aí, lembra que eu falei para vocês agora de política em Esparta, que eu falei dos éforos? Esses éforos, esses representantes lá, escolhidos pela Assembleia ou pela Ápila, esses éforos, eles analisavam todas as crianças quando elas nasciam. E se a criança, né, um bebezinho, ele tivesse alguma deficiência física, tivesse alguma deformação, algo do tipo, essa criança era sacrificada. Ela não era, matavam a criança, né, porque ela não era uma criança que ia contribuir para a preparação militar. Ao contrário, ela ia enfraquecer Esparta, ela ia enfraquecer a militarização de Esparta, ou o exército espartano, tá? Então, essa criança ela era descartada. É chato, né, falar assim, mas essa criança era sacrificada. Bom, e aí quando as crianças tinham mais ou menos 7 anos, elas eram retiradas de suas casas e levadas para um treinamento militar. E elas sofriam um treinamento, sofriam não, né? Elas vivenciavam um treinamento militar bastante intenso. Os meninos também aprendiam a ler e a escrever, e eles serviam ao exército entre 18 e 60 anos. Então, todos os homens serviam ao exército espartano entre 18 e 60 anos, ok? No caso de Atenas, a educação ela não era voltada para a arte da guerra. A educação ela era voltada para o intelecto. Então, se você pensar em educação espartana, você vai pensar em militar. Se você pensar em educação ateniense, você vai pensar, ó, estudo, tá bom? Vai pensar em intelecto. Então, as imagens aí, elas ilustram muito isso. Os meninos, né, no caso de Atenas, eles aprendiam música, literatura, matemática, educação física, filosofia e política. Eles tinham uma educação bem forte, bem fortalecida. Daí que a gente fala, né, dos filósofos gregos, especialmente de Atenas, tá? Educação tão diferente para as duas. Esparta, uma educação militar, e Atenas, uma educação intelectual. E, por último, o papel das mulheres em Esparta e Atenas. Olha, vocês podem perceber aí que tem imagens muito diferentes das mulheres, né? A mulher espartana, ela também recebia treinamento militar. Não tão forte quanto os homens, tá? Mas por que ela recebia esse treinamento militar? Porque, primeiro, ela precisava gerar filhos saudáveis, filhos fortes, esses filhos para serem parte do exército espartano. Então, ela recebia esse treinamento militar para que ela tivesse uma gestação, uma gravidez boa e que ela gerasse, né, esse filho saudável, esse filho forte, tá? Além disso, tem um outro motivo para ela receber treinamento militar. Quando os homens fossem para as batalhas, quem é que ia proteger Esparta? Eram elas. Então, elas também recebiam esse treinamento militar por isso, tá? Tanto para gerar filhos mais saudáveis e mais fortes, quanto para defender o território.
Além disso, as mulheres espartanas, elas tinham mais liberdade do que outras mulheres da Grécia. Por exemplo, elas podiam acompanhar seus maridos em algumas reuniões políticas, tá? Só se acompanhassem os seus maridos. Elas não podiam ir lá, opa, deixa eu vir aqui numa reunião política, assim não. Mas só se elas estiverem acompanhando seus maridos, ok? No caso das mulheres atenienses, elas não recebiam treinamento militar e elas tinham uma educação também não tão voltada para o intelecto, mas elas aprendiam coisas mais de uma vida de dona de casa, sabe? De cuidar dos filhos, de fazer comida, de limpar a casa, esse tipo de coisa. Então, elas não tinham uma educação voltada para o intelecto e elas também não participavam da vida política, tá? Esse era o papel das mulheres. Bom, e aqui a gente acaba a aula de hoje com as diferenças entre Esparta e Atenas. Espero que você tenha aprendido, que você tenha adquirido bastante conhecimento intelectual, igual os atenienses. Eu sei que é muita coisa, foi muita coisa que a gente viu na aula de hoje. Os slides estão lá disponíveis para você já no site da escola, então você pode acessar e copiar e desenhar, enfim, como você quiser. E é isso. Qualquer dúvida, vocês vão estar com a professora Miriam na aula ao vivo, tá bom? Beijo, até a próxima!